Esta aula é sobre interferência de luz. Interferência é a superposição dos campos eletromagnéticos, isto é, do campo elétrico e do campo magnético, que definem a onda eletromagnética. No nosso caso, nós vamos nos concentrar mais no campo elétrico, porque o nosso olho é mais sensível ao campo elétrico, assim como a maioria dos detectores. Para que a interferência seja observável, é necessário que as ondas sejam coerentes, isto é, que elas tenham uma diferença de fase que se mantém no tempo. Na aula de hoje, especificamente, nós veremos a experiência de Young, que é uma experiência fundamental, porque foi uma das primeiras experiências a demonstrar que a luz se comporta como uma onda. Eu vou inicialmente explicar o experimento original do Young e depois eu vou explicar como ele é feito hoje em dia. Ele trabalhou com a luz do Sol, que inicialmente passava por um orifício, produzindo uma onda esférica, ou seja, frentes de ondas esféricas, que depois incidiam sobre dois orifícios e novamente sofriam difração, transformando-se em ondas esféricas, que interferiam à direita dos dois orifícios. E esta interferência podia ser captada em uma tela, em um anteparo, portanto. Hoje em dia, o experimento é feito com fendas em vez de orifícios, isto é, fendas retangulares. E nós utilizamos uma onda que já é coerente por si, que é o laser. Então, o laser é uma frente de onda plana, coerente, incide sobre as duas fendas, sofre difração e, no nosso caso, se transforma em ondas cilíndricas ao passar pelas duas fendas. Essas ondas cilíndricas interferem à direita das fendas e são projetadas sobre um anteparo. O que nós vemos sobre o anteparo são o que é mostrado aqui nesse desenho. Esse é um padrão de interferência de fenda dupla. Como esse padrão assemelha-se a franjas de um tecido, elas são chamadas de franjas. Então, as franjas claras, e entre as franjas claras nós temos as franjas escuras. Nessa figura nós temos a geometria do experimento. S1 e S2 são as fendas, S de slit, no inglês. A distância entre as fendas é d minúsculo. O anteparo está a distância L das fendas. Aqui nós temos uma onda plana, coerente, incidindo sobre as duas fendas. O ponto Q no desenho é o ponto médio entre as fendas S1 e S2. A largura das fendas S1 e S2 é desprezível e ela não vai aparecer em nenhum resultado que nós vamos obter e utilizar. Ela é considerada infinitesimal. Então, como nós já mencionamos, essa onda plana se difrata pelas fendas e se converte em frentes de ondas cilíndricas. Aqui nós temos dois raios que partem das duas fendas. Como nós vimos no início do semestre, os raios são perpendiculares às frentes de ondas, no caso, frentes de ondas cilíndricas. Então, raios são retas, perpendiculares às frentes de ondas cilíndricas. O raio R1 parte da fenda S1, o raio R2 parte da fenda S2, e eles chegam no ponto P. E os campos eletromagnéticos correspondentes se sobrepõem, se somam vetorialmente. Claramente no desenho, o raio R2 percorre uma distância maior que o R1. A diferença de percurso entre os dois raios é representada com delta. Okay? O que é o ângulo θ na figura? O ângulo θ
é o ângulo subtendido pela reta que passa pelo ponto Q e pelo ponto P. Certo? O ângulo θ é chamado de ângulo de desvio. Também ângulo subtendido pelo ponto P. Y é a distância do ponto P até o ponto O. O ponto O é o centro do padrão de interferência. É o ponto diametralmente oposto ao Q, que é, por sua vez, é o ponto médio entre esse 1 e esse 2. Ok. Então, geralmente a distância L entre as fendas e o anteparo é muito maior do que a separação entre as fendas, D minúsculo. L é da ordem de metros, enquanto que D é da ordem de micrometros. Então, isso na maioria das situações estudadas vai ser verdade. L é muito maior que D. Quando L é muito maior que D, os raios R1 e R2 são praticamente paralelos, que é o que é esquematizado nessa figura aqui à direita. Certo? Logicamente, eles não são paralelos, perfeitamente paralelos, porque se fossem, nunca se encontrariam no ponto P. Mas nós podemos considerar que eles são praticamente paralelos e fazer a seguinte aproximação. Então, θ é o ângulo de desvio, anteriormente explicado. D é a de separação entre as fendas. E nessa figura nós temos um triângulo retângulo aqui. Este ângulo é igual a θ. Por que isso é verdade? Porque este ângulo aqui é 90 graus menos θ. E este ângulo é 90 graus, portanto, este é θ. A diferença de percurso nessa figura, o delta, é exatamente o cateto oposto ao ângulo θ. Portanto, delta, que é R2 menos R1, é a hipotenusa vezes seno do ângulo θ. Delta igual a D seno de θ. Desde que L seja muito maior do que D, que é a maioria das situações que nós vamos estudar. Ok, então R1 e R2, que partem em fase das fendas S1 e S2, chegam em P fora de fase, porque eles percorrem distâncias diferentes. No desenho, R2 percorre uma distância maior. Portanto, ele chega a P atrasado em relação a R1. Ok? Nós vamos ter um máximo de interferência no ponto P, uma interferência construtiva total, portanto, que corresponde a uma franja clara. Quando a diferença de percurso é um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Quando eu tenho uma diferença de percurso de um comprimento de onda, isso corresponde a uma diferença de fase de 2π. Ou seja, as ondas chegam em fase, em P, e vão interferir de maneira construtiva total. Ok? Então, nessa fórmula, M é um inteiro relativo qualquer. M igual a zero corresponde a zero, diferença de percurso, e corresponde exatamente ao centro do padrão de interferência, que são as ondas que chegam ao ponto O, sem diferença de fase, e, portanto, interferem construtivamente. M igual a 1 é uma diferença de percurso de um comprimento de onda, elas chegam com uma diferença de fase 2π, e a situação é análoga à anterior, elas vão chegar em fase e interferir construtivamente, etc. Okay? A gente diz que M é o máximo central, o máximo de ordem zero. M igual a 1 é o máximo de primeira ordem, ou primeiro máximo. M igual a 2 é o máximo de segunda ordem, e assim por diante. Como delta é D seno de θ, nós temos D seno de θ igual a M lambda. Ou seja, D seno de θ é igual ao múltiplo inteiro do comprimento de onda. Ok? Para cada M diferente, eu vou ter um θ diferente. Quanto maior o M em módulo, maior vai ser o ângulo de desvio θ. Por outro lado, quando a diferença de percurso for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, o que equivale a dizer que a diferença de percurso é igual a um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda, nós vamos ter uma interferência destrutiva total. Por que isso acontece? Porque uma diferença de percurso de meio comprimento de onda corresponde a uma diferença de fase de 180 graus. O
que significa que as ondas chegam em P em antifase. E elas vão se subtrair cancelando-se. Ok? Então, delta, que é igual a d seno delta m, é igual a um múltiplo semi-inteiro de lambda. Produz um mínimo de interferência no ponto P, ou seja, uma franja escura. Então, essa é a condição para franja clara, essa é a condição para franja escura. Nós dizemos que m igual a 0 é a primeira franja escura. M igual a 1 é a segunda. M igual a 2 é a terceira e assim por diante. Ok? Então, prestem atenção. M igual a 0, não existe franja escura de ordem 0. M igual a 0 é a primeira franja escura. Porque nessa fórmula, M igual a 0 dá diferença de percurso igual a meio comprimento de onda. É o primeiro mínimo. M igual a 1 vai produzir diferença de percurso igual a 1,5 vezes lambda. Isto é o segundo mínimo de interferência. E assim por diante. Então, prestem atenção. Okay? Isso geralmente produz confusão entre os alunos. Analisando essa figura, nós vemos que nós temos um triângulo retângulo novamente aqui. Y é o cateto oposto ao ângulo θ. E por trigonometria do triângulo retângulo, y é igual a L vezes a tangente do ângulo θ. Então, essa fórmula me dá a distância de um ponto em relação ao máximo central do padrão de interferência. Muitas vezes nós vamos ter de calcular a distância entre duas franjas vizinhas, entre duas franjas adjacentes. Vamos ver como se faz isso. Vamos supor que θ seja muito pequeno, que também é uma situação frequente, mas nem sempre é verdade. Então, quando o ângulo de desvio é muito pequeno em radiano, nós podemos aproximar o ângulo de desvio pelo seno do próprio ângulo e também pela tangente. Em outras palavras, o ângulo em radiano é igual ao seu seno e é igual à sua tangente, quando ele é muito pequeno em radianos. Na fórmula anterior, nós tínhamos que y é igual a L tangente de θ. Podemos substituir, portanto, a tangente de θ pelo seno de θ. Por sua vez, da condição de interferência construtiva total, ou seja, condição de máximo, d seno de θ igual a m lambda, nós podemos determinar que seno de θ é igual a m lambda dividido por d. Substituindo a fórmula anterior, então, a distância da mésima franja clara em relação ao centro do padrão é igual a L vezes m lambda sobre d. Reorganizando, ym é igual a m que multiplica lambda vezes L sobre d. Então, essa fórmula me dá a distância da franja clara em relação ao centro do padrão, em relação à franja clara central. Não esquecer, ela só vale quando θ é muito menor do que 1 em radianos. Nós podemos desenvolver uma fórmula semelhante para as franjas escuras. Ym é igual a m mais meio vezes lambda L sobre d. A distância entre duas franjas adjacentes, vamos chamar delta y. Portanto, nessa definição é ym mais 1 menos ym. Aplico essa fórmula, então nós vamos ter m mais 1 menos m que multiplica lambda L sobre d, que é o fator comum. M cancela e nós temos delta y igual a lambda L sobre d. Então, a distância entre duas franjas adjacentes é igual ao comprimento de onda vezes a distância do anteparo às fendas dividida pela separação entre as fendas. Okay? Essa fórmula é boa porque ela é linear, é simples de usar, mas não esquecer que ela não vale sempre, ela só vale quando o ângulo de desvio é muito pequeno. Isso também gera uma armadilha para os alunos, que eles abusam dessa relação e utilizam em situações que nem sempre são verdadeiras. Portanto, usem com moderação essa fórmula somente quando vocês têm razões para acreditar que o ângulo é pequeno.
Ok? Ela foi reduzida para franjas claras, mas ela também é válida para franjas escuras, é exatamente a mesma fórmula. Então, essa fórmula dá tanto a distância entre franjas claras adjacentes, quanto a distância entre franjas escuras adjacentes. Exatamente a mesma fórmula. Okay? O que fazer quando o ângulo de desvio não é pequeno? Então, eu vou ter que usar a equação 1 e a equação 2, anteriormente vista. A equação 1 é a condição de máximo de interferência, a equação 2 dá a condição de mínima de interferência. Conforme eu vou determinar a distância entre franjas claras ou franjas escuras. Eu vou determinar a posição angular das franjas, portanto, através dessas duas equações. E depois vou determinar a posição linear das franjas, y igual a L tangente θ, e vou fazer a diferença entre as posições para encontrar a distância entre as franjas, quando eu não tiver a garantia de que θ é muito menor do que 1. Ok? Quando eu tiver razões para acreditar que o ângulo de desvio é pequeno, eu utilizo essa fórmula simples. Aqui temos um exemplo. Então, uma tela de visualização é separada de uma fonte de fenda dupla por 1,20 m. A distância entre as duas fendas é 0,030 milímetros, portanto 30 microns. A franja brilhante de segunda ordem, que corresponde a m igual a 2. Então, presta atenção, no caso das franjas claras, m é exatamente a ordem do máximo. No caso das franjas escuras, não. Certo? Por exemplo, m igual a 1 é a segunda franja escura. Como aqui nós temos franjas brilhantes, m é exatamente já a ordem do máximo. Retomando, então, a franja brilhante segunda ordem está a 4,5 cm da linha central. Determine o comprimento de onda da luz e calcula a distância entre as franjas brilhantes adjacentes. Aqui está representada a situação. O desenho está fora de escala. O y, a distância da franja clara de segunda ordem em relação ao centro do padrão é 4,5 cm, enquanto que a distância entre as fendas e o anteparo é 1,20 m. Portanto, y é muito menor do que L. E, portanto, θ vai ser um ângulo pequeno em radianos. Certo? Podemos visualizar isso. Portanto, nós podemos usar a aproximação de ângulo pequeno. M é igual a m lambda L sobre D. Nessa fórmula eu tenho y, 4,5, m é igual a 2, L é igual a 1,2 e D é igual a 30 microns. Só falta o lambda, que eu isolo e calculo, encontrando 560 nanômetros. Letra B, distância entre franjas brilhantes adjacentes. Então, estamos no limite de ângulo pequeno, podemos usar a fórmula anteriormente derivada, ou podemos simplesmente usar bom senso. Se nós sabemos que essa distância é igual à distância da segunda franja clara, passa a dividir por 2, que eu tenho a distância entre franjas adjacentes. No caso, a distância entre a primeira franja clara e a segunda franja clara. Então, divido 4,5 por 2, mantendo 2 algarismos significativos, isso é 2,3 centímetros. Outro exemplo, uma fonte de luz emite luz visível de 2 comprimentos de onda. Portanto, não é uma luz monocromática, ela contém os comprimentos de onda 430 nanômetros e 510 nanômetros. A fonte é usada em experimento de interferência com fenda dupla, em que L, a distância entre as fendas, é um anteparo em 1,5 m. A distância entre as fendas é 0,0250 milímetros, portanto 25 microns. Encontra a distância de separação entre as franjas brilhantes de terceira ordem. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é: podemos usar a aproximação de ângulo pequeno? A priori, nós não sabemos. Vamos fazer um teste, utilizando a condição de máximo de interferência. Seno de θ igual a m lambda sobre D. Vamos estimar o seno de θ. Vamos pegar o caso que produz o maior ângulo, que é o comprimento de onda de 510 nanômetros. Nós estamos falando em
franjas de terceira ordem, isto é, uma franja correspondente a lambda 1 e outra franja correspondente a lambda 2. Nós pegamos o maior comprimento de onda que vai dar o maior ângulo. M igual a 3 vezes lambda sobre D. Isso me dá esse número pequeno para o seno do ângulo. Se o seno é pequeno, o ângulo também é pequeno. Então podemos, em resumo, utilizar a aproximação de ângulo pequeno. Calculo o y da terceira franja clara, correspondente a lambda 1, através da fórmula de aproximação de ângulo pequeno. M lambda vezes L sobre D. Ok? Então, lambda 1 é 430 nanômetros. Encontramos essa distância. Para o segundo comprimento de onda, encontramos uma distância um pouco maior. E a distância entre as duas fendas de terceira ordem, correspondente aos dois comprimentos de onda, é a diferença entre esses dois valores, que me dá 1,4 centímetros. Ok. Agora, a pergunta é se há pontos sobre a tela onde franjas claras dos dois comprimentos de onda se sobrepõem. Isto é, uma franja clara de um comprimento de onda sobre outra franja clara de outro comprimento de onda, não necessariamente da mesma ordem, aliás, não serão da mesma ordem. Vamos determinar isso. Novamente nos perguntando, podemos usar a aproximação de ângulo pequeno? Aqui, a priori, não podemos dizer que sim, porque nós não sabemos em que ordem de interferência ocorrerá a superposição das franjas. Pode ser uma ordem elevada, que vai corresponder a um ângulo grande, onde a aproximação de ângulo pequeno não vai ser válida. Então, nós não utilizaremos aqui a aproximação de ângulo pequeno. Se as posições são iguais, significa que os ângulos são iguais. Os ângulos de desvio vão ser iguais. Então, seno θm, que m é desconhecido, correspondente ao primeiro comprimento de onda, é igual ao seno de θm, correspondente ao segundo comprimento de onda. Utiliza a condição de máxima de interferência, porque nós estamos falando de franjas claras. M lambda 1 sobre D igual a M lambda 2 sobre D. D é o mesmo nas equações, cancelamos. E temos que os números de ordem dos máximos estão na razão inversa dos comprimentos de onda. Lambda 1 é 430 nanômetros, lambda 2 510 nanômetros. Simplificamos o zero. M2 está para M1, assim como 43 está para 51. Ok, 43 e 51 são primos entre si. Então, nós podemos dizer que M1 é igual a 51 e M2 é igual a 43. Que é uma ordem de interferência relativamente alta. Calculamos o ângulo de desvio através da condição de máxima de interferência. Seno de θ é igual a M lambda sobre D, então θ é arcosseno de M lambda sobre D. Substituímos, tomamos lambda 1, por exemplo, que corresponde a M1 igual a 51. Calculamos o ângulo, 61,3 graus. De fato, não é um ângulo pequeno. A aproximação de ângulo pequeno valeria até 10, 15 graus. Então, está muito longe desse valor. Não tínhamos razões para utilizar a aproximação de ângulo pequeno. Qual é a distância em relação ao centro padrão? Y igual a L tangente θ. L em 1,5 m vezes tangente 61,3 dá 2,74 metros, que é uma distância grande, inclusive maior do que a separação entre as fendas e o anteparo. Ok, esta era a matéria para a aula de hoje. Até a próxima.